Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NB, tudo bem com você? Comigo tá tudo tranquilo, tudo legal. E como foi votado lá no Instagram, eu dei a opção de Something in the Way ou Pennyroyal Tea. E Pennyroyal ganhou a votação e hoje vamos falar sobre esta maravilhosa canção pra vocês. O orgulho e os sentimentos bons que fazer música davam a Kurt Cobain encontram o desgosto e a imagem negativa que ele fazia de si. O resultado é a beleza arrepiante de Pennyroyal Tea, uma variação do tradicional Eu Sou um Nada de inúmeros poetas e compositores. Um adendo, vale lembrar que Kurt Cobain nunca quis que as pessoas analisassem as canções, mas aqui eu faço o papel do teimoso e do contra e vou lá tentar analisar a música. Afinal, para Kurt Cobain, tudo é música e não precisa ser analisado. Então, é a minha opinião, a minha visão pessoal sobre essa canção que eu gosto muito. Então, se você não quer ter uma interpretação, quer só curtir a música, basta simplesmente você não assistir esse vídeo e lá curtir o som. Agora, se você tem curiosidade aí, de repente, do simbolismo por trás da canção, fique aqui e não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, porque isso é muito importante para que você receba outras canções. E vale ressaltar que eu já fiz vários sobre a música que você encontra no card aqui, ó, do lado. Você clica aqui, já tem umas 18 canções. E não só do Nirvana, tem de Alice in Chains e futuramente vou fazer de outras, tá? Então não perca. Aliás, até pra você dar sugestões, você vai dar suas sugestões aqui e aí eu vou fazer a votação no Instagram. Não tem Instagram? Desculpe, mas a votação é feita lá. Dê a sua sugestão aqui. As mais votadas eu levo pro Instagram e faço a enquete, tá bom? Muitas pessoas acreditam que Pennyroyal Tea é uma canção pró-aborto. E não tem nada a ver com ser pró-aborto ou abortista. Apesar de que o nome Pennyroyal Tea é chá de poejo, né? Um chá abortivo, conhecido bastante fora do país e aqui também, né? Toda a canção é quase, não é exatamente uma alegoria, mas é quase uma alegoria sobre o aborto de si mesmo, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso agora, destrinchando a canção. O chá de poejo pode ser traduzido como chá de Edeoma também, né? O Pennyroyal Tea. Eu não vou falar qual que é a planta, poejo, enfim. Se você tiver curiosidade, procure, porque o vídeo não se trata exatamente disso, tá? Apesar de Pennyroyal Tea ter entrado no álbum In Utero, ela foi composta na época do Nevermind, né? Estima-se que seja entre 90 e 91, e Kurt Cobain a compôs lá em Olímpia, no estado de Washington, naquela casa onde ele morou ali com Dave Grohl. E de acordo com algumas fontes aí, que variam bastante, a canção também teria pitacos, né, na sua construção, de Dave Grohl e Courtney Love. De acordo com as biografias e a história do Nirvana, Kurt estava lá no apartamento em Olímpia com Dave Grohl, ele fez o arranjo, a canção, não a letra, né, a música, e aí depois ele trabalhou na letra por mais ou menos aí umas 2 horas. Como toda canção, é inevitável a gente tentar analisar em um contexto separado da vida do criador, né, já que Kurt Cobain é o compositor, não tem como a gente analisar sem dizer que essa canção está diretamente ligada a ele. É muito difícil você falar que ele escreveu a canção assim, falando, apesar de que isso acontece, né, como em Polly, que ele fala em um contexto ali de uma notícia que ele leu, essa tem um apego pessoal bem grande como a maioria das canções. Pennyroyal Tea seria o terceiro single do álbum In Utero, né? E estava previsto o lançamento em 94, se não me engano, abril, porém foi cancelada após a morte de Kurt Cobain, justamente porque as pessoas que estavam envolvidas sabiam que ela tinha um discurso um pouco anti-vida, mas não pró-aborto, e eu vou explicar. Quando a canção foi relançada, ela ficou na primeira posição aí do Top 100 da Billboard, né, o Hot 100. O Nirvana chegou a tocar essa canção aí
entre 91 e 92 ao vivo, antes do lançamento oficial em 93, que foi produzido em estúdio por Steve Albini, né, para o álbum In Utero. Então ela já era conhecida pelo público. Como eu disse, o chá da erva poejo é utilizado e foi utilizado muito na cultura hippie, porque eles acreditavam que era um chá abortivo e não tem-se a certeza científica de que seja. Inclusive, no livro Journals, né, diários, que foi lançado e publicado póstumamente, né, em 2002, Kurt Cobain, aqui são fotos, né, do diário, né, são fotos com a própria letra de Kurt Cobain do diário, e ele faz uma menção a chá abortivos aqui, como se fosse uma explicação de Pennyroyal Tea, né, ele escreve Pennyroyal Tea, dois pontos, abre aspas, abortivo herbáceo não funciona, seu hippie, demonstrando isso claramente, que ele não acreditava que isso funcionava. Mas na canção foi aplicada com um outro contexto. Em uma entrevista em outubro de 1993 para a revista Impact, Cobain disse que a canção era sobre uma pessoa que sofria de depressão severa, mas ele explicou em terceira pessoa, ele não disse que era ele disse que era uma pessoa que sofria depressão. Então, juntando aí o significado do poejo, que era um chá aí de, né, o Pennyroyal Tea, né, tea, chá de poejo, que é uma erva abortiva, em conjunto com uma pessoa que tinha depressão, eu chego à conclusão, analisando parte a parte, que era simplesmente sobre o aborto dele mesmo. O desejo de ter sido abortado, o desejo de não estar vivo. Inclusive tem muitas pessoas que falam, nada a ver esse negócio do desejo do Kurt morrer, Kurt não queria morrer. Gente, é assim, só cego não vê, né? Desde I Hate Myself and I Want to Die, né? Tipo, que era pra ser o nome, enfim, ele sempre deixou pistas ao longo da sua vida. Só não vê quem não quer, tá? Enfim, não tem como ser sobre outra coisa, eu não vejo. No livro In Utero, do Gillian Digar, o autor afirma que Kurt não teve participação na capa do single. Você já viu essa imagem? Então, essa imagem tem ali, né, um chá e um cinzeiro com vários cigarros queimados, enfim. De acordo com o autor, né, do livro In Utero, Kurt Cobain não teve participação na criação dessa capa. Vale ressaltar que tem ali uns biscoitos em formato de animais ali, né? E também um bule em forma de galo. Kurt Cobain chegou a idealizar um clipe, a ter uma vontade, pelo menos, de produzir. E eles chegaram a cotar o mesmo diretor do Heart-Shaped Box. O Anton Corbijn foi solicitado para dirigir o videoclipe de Pennyroyal Tea, mas ele se recusou porque ele achava que ele não conseguiria fazer nada melhor do que foi o Heart-Shaped Box, o primeiro single do In Utero. Eles chegaram a assinar com um novo diretor, mas o clipe não chegou a acontecer por causa da morte de Cobain. Só para não ficar confuso, vale ressaltar que o chá de poejo também é utilizado para constipação, gripe. O que acontece é a extração do óleo para os fins abortivos, tá? Então assim, não é exatamente feito para isso, tá? Então nesta canção, parece que Kurt está fazendo uma confissão de seus defeitos e o desejo de encontrar a paz, eliminando a vida. Esse chá, que é parecido com a hortelã, estimula a irrigação do sangue e eleva a temperatura corporal. Quando tomado em grandes quantidades, provoca o aborto. Olha como essa associação com relação ao aborto é significativa neste caso. A canção, obviamente, foi composta antes, mas foi lançada em um álbum chamado In Utero, né? No útero. E é no útero onde se gera a vida. Em contraponto, o Pennyroyal Tea é contra toda essa ideia do nome do álbum, né? Que é exatamente onde acontece o aborto. Eu vejo isso em muitas canções, né? Essa questão do... O Kurt tinha uma obsessão por feto, por geração da vida, por maternidade, por corpos, né? Ele tinha uma obsessão, assim, sobre anatomia, né? Tanto é que você vê nas artes, né? Que ele já fez com bonecas, com fetos, enfim. Inclusive, defendendo aqui que Kurt Cobain não era um abortista, um pró-aborto, vale ressaltar que quando Courtney Love ficou grávida de Frances Bean, eles sentiram medo de Courtney Love abortar a criança por conta do uso de drogas. Então a Courtney Love nesse período fez uma pausa no uso, apesar de que a imprensa ali falava muito que ela fez o uso da droga durante a gravidez. Isso não é fato comprovado, tá? O que se sabe é que Courtney Love parou de usar e Kurt não durante a gravidez, o que mostra como ela era forte aí no sentido da dependência química e Kurt não, né? Kurt não conseguia se
se desvincular do uso das drogas. Tanto é que Courtney ficou limpa por um tempo. A confusão aí é que parece que ela usou no começo da gestação, pois ela não sabia que estava grávida. E Kurt Cobain já escreveu sobre isso, com o medo, né, o receio de que a criança viesse com cara de golfinho ou deformada justamente por conta do uso dessas substâncias no começo aí da gestação e que eles não sabiam que eles estavam grávidos, né? Então Kurt temia um aborto. Então, assim, isso vai contra a ideia de que Penny seria uma canção pró-aborto. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver também com a gestação da Frances. É mais sobre ele, né? Sobre o não nascimento dele. E uma outra ligação com Heart Shaped Box, né? Que também, olha como é que é. Tudo em útero, tem a questão do feto que aparece lá. Em Heart Shaped Box, Kurt deseja, né, voltar a ser um feto. E em Penny, ele, no mesmo desejo de ser um feto, ele deseja ser abortado para não ter vivido. É isso, gente. É bizarro, mas pode olhar lá. Aliás, não é isso, né? Tem vários significados, mas eu tiro esse. E falar de aborto é uma maneira disfarçada, neste caso aqui, já que ele falou que gostaria de ser um feto, né, em Heart Shaped Box, é uma maneira disfarçada de falar sobre dar fim à própria vida, desistir da própria vida, quando ele se projeta aí no bebê que será morto antes de nascer. É evidente. E na canção ele vai mostrando aí, né, todas as suas qualidades negativas e o desejo de não ter nascido para uma vida medíocre, miserável. E aí vamos lá, ele diz, no começo, estou em dia com todo mundo, tenho postura muito ruim, né? Tem uma postura muito ruim. Aqui pode ser tanto a postura com relação à sociedade, né? Porque ele fala que está em dia com todo mundo, tal, mas de fato tem um contraste aí do que as pessoas veem dele, né? Como um superstar, um rockstar, mas ele tem vários defeitos enquanto humano. E também dizendo sobre a postura, né? Kurt Cobain tinha aquele problema na coluna, escoliose, né? Que é uma curvatura lateral da coluna vertebral. Inclusive, já foi relatado em biografias que ele falava que a guitarra era uma coisa que o fez vencer, né, crescer, mas ao mesmo tempo era algo que forçava e prejudicava mais ainda a coluna, o peso dela, né? Kurt Cobain tinha estatura baixa, era muito magro e realmente tinha uma coluna bem torta. Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo ele se denigre o tempo todo a sua imagem e ao mesmo tempo foi um ídolo teen, né? Tipo, como isso na cabeça dele devia ser uma coisa assim, bizarra, né? E, enfim, isso só foi as duas primeiras frases da canção. Aí depois ele fala, sente-se e beba chá de poejo, né? Penny. Destile a vida que está dentro de mim. Se colocando em primeira pessoa, como se ele estivesse gestando, né? Tire a vida que está dentro de mim, né? Faça um aborto. Sente-se e beba chá de poejo. Sou a realeza anêmica, né? Anemic royalty, dizendo aí do exagero de tratá-lo como mito, né? Uma realeza anêmica. Ele é ovacionado como o ícone, o símbolo, o mito de uma geração, mas ao mesmo tempo ele se vê como uma figura anêmica, doente, né? Que sente dores no estômago, que tem problema na coluna, que é torto. Então ele traz esse link, né? De sou a realeza anêmica, né? Impressionante. Aqui ele diz, dê-me um pós-vida como Leonard Cohen, para que eu possa suspirar eternamente. Por mais que ela seja pesada, aqui foi até um tom sarcástico de Kurt Cobain, né? Leonard Cohen foi um cantor, compositor e poeta canadense. Nessa parte, ele traz um pouco de humor negro, porque Cohen trazia canções positivas e canções inspiradas em amores, né? Então, quando ele diz, me dê um pós-vida como Leonard Cohen, para que eu possa suspirar eternamente, ele faz uma referência, uma alusão às canções de Leonard Cohen que, como tudo é lindo, como tudo acaba bem. Leonard Cohen, se você não sabe, é o compositor e intérprete da música Aleluia, né? Que toca no filme Shrek e foi interpretado por vários artistas, que é uma música que fala sobre salvação, né? Cohen tem muitas canções inspiradas por musas, né? Por mulheres que ele foi apaixonado também. Então, Kurt se via, ok, se você me dá um pós-vida, né? A lá Leonard Cohen, eu ficarei feliz, né? Em ter um final feliz. Cohen era mais folk do que rock, tá? Ele tinha momentos sombrios, tem muitas músicas sombrias do Cohen, mas algumas letras almejam, eles têm uma idealização de perfeição, chega a ser até meio platônico, assim, né, com relação ao amor. Aqui faço um destaque, este trecho é I'm so tired and I can't sleep, né? Estou tão cansado que não consigo dormir.
Sente-se e beba o chá de poejo. Sou um mentiroso e um ladrão. Sou a realeza anêmica. Por que sou um mentiroso e ladrão? Bom, eu estou tão cansado que não consigo dormir. Evidentemente que é sobre o cansaço de Kurt, o cansaço das turnês, o cansaço de ter as dores, da depressão, o cansaço da vida. Então, estou cansado, que eu não consigo dormir, vai, toma esse chá, né? Me aborte. E esse trecho da falta de sono de Kurt Cobain, junto com I'm a liar and I thief, né? Sou um mentiroso e um ladrão, pega ainda mais pesado na parte autocrítica que Cobain faz. Porque esta frase, I'm so tired, é um trecho roubado, inspirado, de John Lennon. Olha só, de uma música de 1968 do álbum branco dos Beatles. Cobain sabe que tem esse trecho nessa canção, então ele assume: sou um mentiroso e um ladrão. Quando fala isso, ele tenta de novo destruir o mito sobre ele. Como que ele pode ser tudo isso, representar, ser um mito, se ele pega referências, se ele pega trechos de outras canções? É uma autocrítica, de fato. E também na parte das mentiras, tem todas as entrevistas, todo o romantismo que ele colocava em suas histórias, né? Como o fato de ter morado embaixo da ponte, que ele falava em entrevistas. E isso nunca foi real. Ele ficou no mínimo algumas horas lá, ele dormiu assim um pouco, mas ele nunca morou embaixo da ponte, de fato. Se dormiu foi tipo de um dia pro outro. Então assim, ele romantizava suas histórias, ele era um mentiroso nesse sentido, e ele reconhecia esse fato. E a maior dessas mentiras seria dizer que tem ideais punks, mas ganhar milhões. Compreende? E ele finaliza ali, né? Sou uma realeza anêmica. E aí esse complemento ali, né? Estou tomando leite quente e laxantes, antiácidos com sabor de cereja, remete diretamente às dores que Kurt Cobain sentia no estômago, enfim. E a luta dele contra essa dor no estômago que nunca foi dita exatamente por que acontecia. E aí ele repete lá no final, né? Sente-se e beba chá de poejo, destile a vida que está dentro de mim, sente-se e beba chá de poejo, sou a realeza anêmica, né? Aquele que é ovacionado por todos, mas no fundo é podre, se considera podre, né? Decadente. Vale lembrar que no álbum Unplugged in New York, esta canção é tocada e cantada, né? Executada somente pelo Kurt. Voz e violão. Ele erra algumas partes, troca, recupera, mas a versão ficou belíssima e a banda fez isso de última hora porque eles queriam tentar tocar com todos os instrumentos, essa versão acústica, mas não estava dando certo. E aí decidiram que Kurt a interpretaria sozinha, então é uma música dele, com ele, para ele e sobre ele. É bem simbólico a interpretação, a execução de Penny T no Unplugged in New York. Então agora ouça lá o Unplugged, veja Kurt interpretando, sabendo desses significados, e você vai ter uma outra visão sobre essa canção. Linda canção e um pouco triste, mas enfim, eu acho que tudo é sobre sentir e apreciar. Por mais que eu interprete, eu não acho que a gente deve ouvir a canção e, nossa, ele tá falando de nossa. Não, senta, relaxa, ouve. Mas é bom saber também de onde vem tudo isso. Bom, é isso, eu posso ter deixado alguma coisa passar, fique à vontade para comentar ali abaixo e a gente vai conversando ali nos comentários, né? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, porque depois que vocês votam aqui, né, e o comentário mais votado da canção, eu faço a enquete lá, as duas canções mais votadas, faço a enquete lá no Instagram. Beleza? É isso, paz, amor e empatia, tamo junto, um beijo na bunda e até um próximo vídeo, falou! Nossa Senhora!